Sabe-se que o magnetismo não é algo novo, uma vez que desde o século VII a.C. já eram utilizados seus conceitos. Textos gregos apontam para a existência do magnetismo, propriedade de corpos presentes numa região denominada magnésia, e daí surgiu o nome da propriedade de atração e repulsão de determinados corpos. A Terra é dotada de várias forças, dentre as quais se destaca aquela que é semelhante a um grande círculo de força elétrica ao redor do planeta e recebe o nome de campo magnético. Por séculos, o homem pesquisou por que as agulhas das bússolas apontavam para o norte. Hoje, sabe-se que a agulha da bússola é atraída pelo campo magnético da Terra. As primeiras observações relativas ao magnetismo foram registradas na Grécia Antiga em uma cidade chamada Magnésia, onde se encontrava um mineral que tinha capacidade de atrair pequenos objetos de ferro. Hoje, esse mineral é chamado de magnetita. Um ímã é um corpo que gera um campo magnético ao seu redor, e ele pode ser classificado de duas formas: natural, quando se trata de óxido de ferro, ou seja, magnetita, ou artificial, quando é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidos a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Há ímãs em forma de barras magnéticas ou no formato de ferraduras. Eles são denominados ímãs permanentes, pois uma vez magnetizados, mantêm o seu nível de magnetismo. Cada ímã tem duas extremidades, norte e sul, que são denominadas polos. Os ímãs possuem algumas características importantes. Eles são capazes de atrair outros objetos que também sejam magnéticos ou ferromagnéticos. Os polos dos ímãs são inseparáveis, ou seja, não é possível partir um ímã em duas partes para separar o polo norte e o polo sul. Ao serrar um ímã, obtém-se dois novos ímãs completos. Quando aproximamos dois ímãs pelo mesmo tipo de polo, eles se repelem, porém, quando aproximamos pelos polos opostos, eles se atraem. Certos materiais transformam-se em ímãs somente quando uma corrente elétrica passa através deles. São os chamados eletroímãs. Isso porque, nesse caso, a eletricidade é usada para produzir o magnetismo. Um eletroímã apresenta duas partes, um ferro central, que aqui no caso é um prego, e uma bobina de fios enroladas ao redor desse ferro. Quando uma corrente elétrica flui através da bobina, o prego torna-se um ímã. Porém, quando a corrente elétrica é desligada, ele perde essa propriedade. Nesta videoaula, você aprendeu sobre o magnetismo, o ímã e suas propriedades e também sobre o eletroímã. Continue acompanhando as próximas videoaulas sobre as diferentes formas de energia.